As críticas ao STF não são exclusivas do deputado Daniel Silveira. Reportagem de Fernando Martins. As críticas do deputado Daniel Silveira aos ministros que integram o STF não são atos isolados. No passado, durante os governos do PT, ocorreram ataques ao Supremo por meio de integrantes do partido e de apoiadores. No entanto, nenhum deles acabou em cadeia. Em 2016, durante conversa com a então presidente Dilma Rousseff, à época de sua condução coercitiva para depor a Polícia Federal, o ex-presidente Lula disse que o Supremo é totalmente acovardado. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe, nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe, e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre. O ex-senador Roberto Requião, em visita ao acampamento que acompanhou a prisão de Lula no Paraná, também atacou a Suprema Corte Brasileira ao dizer que a instituição só poderia existir se Lula fosse solto. A prisão do Lula é um biombo para esconder a entrega do petróleo, do sistema elétrico, dos direitos dos trabalhadores, da aposentadoria, da Embraer, da Eletrobras. É o fim do Estado Social no Brasil. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo acaba também o Congresso Nacional. Em abril de 2018, o ex-deputado petista Vadi Damus, que chegou a ser presidente da OAB do Rio de Janeiro, exigiu o fechamento do STF. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Em outubro deste mesmo ano, o ex-ministro petista José Dirceu emitiu críticas e sugeriu retirar todos os poderes do STF em entrevista a um portal de notícias do Piauí. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que o Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular: o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Apesar das pressões, nada aconteceu com todos eles. Tais vídeos e gravações seguem públicas na internet. Com a polêmica em Brasília, o plenário do STF confirma a prisão do deputado Daniel Silveira. Reportagem de Luciana Verdolim. Olha, numa demonstração clara de insatisfação e até como forma de aviso, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu ontem manter a prisão do deputado Daniel Silveira, que foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator do inquérito das fake news e que investiga também os chamados atos antidemocráticos. A audiência de custódia para ouvir o parlamentar está marcada para logo mais às 2h30 da tarde. A audiência por videoconferência foi marcada pelo ministro Alexandre de Moraes e será presidida pelo juiz Ayrton Vieira, do gabinete de Moraes. A audiência serve para analisar possíveis ilegalidades da prisão. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, foi quem alertou Alexandre de Moraes sobre o vídeo de 19 minutos divulgado nas redes sociais pelo deputado, com ataques aos ministros do Supremo e à instituição, e defendendo inclusive o AI-5 no plenário. Fux defendeu a necessidade de uma resposta rápida do tribunal, que se mantém, segundo ele, vigilante contra qualquer forma de hostilidade. Ofender autoridades além dos limites permitidos pela liberdade de expressão
que nós tanto consagramos aqui no Supremo Tribunal Federal exige necessariamente uma pronta atuação da Corte. O ministro do Supremo lembrou do histórico do parlamentar, que, segundo ele, reforçou a necessidade da prisão preventiva e deixou muito claro que não se pode aceitar ataques à democracia e nem que seja estimulado o uso da força contra os ministros do tribunal. Jamais, e duvido que qualquer país do mundo pense isso, qualquer país civilizado do mundo pense, que a imunidade material, a imunidade parlamentar, deve ser utilizada para tentar frontalmente contra a própria manutenção do Estado constitucional, do Estado democrático de direito. A defesa do deputado alega que a prisão seria ilegal, uma vez que Daniel Silveira tem a chamada imunidade parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes ressalta, no entanto, que essa imunidade tem como objetivo garantir liberdade para exercer o mandato e não para atacar pessoas e instituições. Em nenhum momento histórico, qualquer que seja o país que se analise, a imunidade parlamentar se confundiu com a impunidade, permitindo livremente a prática de infrações penais, como na presente hipótese. O ministro Marco Aurélio Mello admitiu que, mesmo após 42 anos no judiciário, se surpreendeu com as afirmações do deputado. E jamais imaginei vivenciar o que eu vivenciei. Jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante a instituições. O ministro ressaltou que agora a expectativa é pelo posicionamento da Câmara dos Deputados, que, segundo ele, não pode faltar ao povo brasileiro. Ao comentar a decisão unânime do tribunal de manter a prisão do deputado Daniel Silveira, o ministro Marco Aurélio explicou que o posicionamento do plenário deixa muito claro que o Supremo não vai mais aceitar ataques. De Brasília, Luciana Verdolim. E do lado político, o destino de Daniel Silveira deve ser decidido hoje na Câmara dos Deputados, que vai avaliar se o parlamentar deve ou não continuar preso. Além disso, 6 partidos apresentaram pedidos para cassar o mandato do deputado e o caso será remetido ao Conselho de Ética, que acaba de ser reativado. Já no âmbito criminal, o caso de Daniel Silveira voltará ao STF após posicionamento da PGR nesta quarta-feira. Como conta agora o Marcelo Matos. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Daniel Silveira logo após a decisão unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal no apoio ao ato de Alexandre de Moraes pela prisão em flagrante do deputado. O parlamentar do PSL do Rio de Janeiro foi detido após publicar vídeo com apologia ao AI-5 e ao fechamento do Supremo com ofensas aos ministros, algo que gerou polêmica na esfera jurídica. O advogado Davi Metzger coloca que a Constituição é clara ao trazer que o congressista somente poderá ser preso em flagrante em caso de crimes inafiançáveis. O artigo 324, que foi o argumento trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, também trazido pelo ministro Teori Zavascki à época da prisão do ex-senador Delcídio de Amaral, é que quando os motivos da prisão preventiva estiverem presentes, não se admite fiança, tornando assim um crime inafiançável, o que discordo. Na denúncia apresentada ao STF, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, destaca que Daniel Silveira, após ser investigado, adotou a estratégia em desferir agressões verbais e graves ameaças nas redes sociais contra os ministros que analisam o inquérito dos atos antidemocráticos, para coagi-los pela intimidação. O advogado Fernando Parente também questiona o amparo jurídico da prisão. Considera aqueles crimes que se entende terem sido praticados como crimes permanentes, quando eles são crimes instantâneos de efeitos permanentes. Ele falou uma vez, encerrou-se a fala, teria cometido ali os crimes que se entende que ele cometeu.
Ponto. Os efeitos da fala se reverberam, se continuam sendo repetidos por outras pessoas através de mídias sociais, isso aí não é nova conduta ou continuidade da conduta dele. A PGR acusa Daniel Silveira de tentar impedir o livre exercício entre os poderes e incitar as Forças Armadas contra o STF, que cometeu crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Se a acusação for acolhida, ele se tornará réu numa ação penal. Como é deputado, tem direito a foro privilegiado e caberá análise ao STF. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, ressalta que as declarações de Daniel Silveira não estão protegidas pela imunidade parlamentar. As expressões ultrapassam o mero excesso verbal na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais, de cujo contingente humano já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. A PGR solicitou que o deputado seja submetido ao uso de tornozeleira eletrônica e a um regime de recolhimento domiciliar com a permissão de sair de casa para trabalhar no Congresso Nacional. Nesse caso, o pedido teria efeito se a prisão fosse revogada pelo STF ou pela Câmara dos Deputados.